Glória a Deus. É bom servir ao Senhor. Ele é a resposta para tudo na nossa vida. Pode se assentar, querido. Eu quero compartilhar uma palavra nessa primeira reunião do ano, né? Eu acredito que eu tenho vivido muita experiência já há muitos anos sobre a nossa entrega ao Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, né? E nós estamos na primeira reunião do ano e a gente tem a possibilidade de transformar o resultado do ano, né? Eu acredito num Deus que transforma a vida, transforma a saúde, transforma a realidade do homem e pode transformar as finanças do homem também. E eu queria compartilhar com você essa palavra que está em Gênesis 32. Você sabe, eu sou da área de finanças também, né? Além de ser pastor, e eu vejo muito essa questão, às vezes, na Bíblia, de resultado, né? E eu queria que você pensasse comigo nesse texto, em Gênesis 32, versículo 10. Está falando de Jacó. Jacó está fazendo um resumo de 20 anos da vida dele. Está num versículo, 20 anos. Você sabe que Jacó, por 14 anos, trabalhou só por sua esposa, né? Ou seja, o resultado da vida dele foi ter a esposa que ele queria, né? E por 6 anos Deus fez algo tão extraordinário que eu acredito que Deus faz na nossa vida também. E Gênesis 32, versículo 10, vai mostrar para a gente o resultado da vida desse homem. Abra sua Bíblia aí então, Gênesis 32, 10, ele diz assim: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado, agora ele vai falar como é que começou há 20 anos atrás e como é que ele está agora, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Ele começou a vida com o quê? Um cajado. 20 anos depois, ele é um grupo com 2 bandos. A gente olha para isso, talvez não faça muito sentido na hora, mas você tem que entender que riqueza naquela época de Jacó não era ter dinheiro no banco, nem tinha isso. Riqueza na época de Jacó era ter rebanho, terra e metal, ouro, prata, bronze, né? Por isso que quando vai falar que Jó é o homem mais rico do Oriente, o que vai validar ele ser mais rico do Oriente era a quantidade de camelo, de boi, de rebanho, de ovelha. Lembra disso? Começa dizendo assim, ele era o mais rico do Oriente. Rico quanto? Isso aqui, né? E quando a gente olha para Jacó, a gente vê esse texto aqui, dizendo assim, olha, quando eu comecei a vida, eu comecei com um cajado. Do outro lado do Jordão, 20 anos depois, ele não está falando que acabou a vida. Ele está mostrando o resultado de 20 anos, porque eu aprendi uma coisa: com Deus sempre dá para melhorar. Nunca vai estar tão bom na sua vida que Deus não possa fazer melhorar. E nunca vai estar tão ruim que Deus não possa fazer você mudar de fase para ir para a melhor fase que você ainda não viveu. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse cara, ele diz: antes de atravessar o Jordão, eu tinha um cajado. Agora que eu vou voltar a atravessar, eu sou 2 bandos, eu enriqueci. Você sabe, a Bíblia diz que ele se tornou mais poderoso que Labão. Então, ele diz o início e ele diz o ponto atual da vida dele. Ele está dizendo, a minha vida começou com um cajado, e agora 20 anos depois, eu prosperei tanto, e eu estou nessa situação voltando para o mesmo lugar. Então, se ele fala que ele começou com um cajado antes de atravessar o Jordão, a gente precisa entender o que aconteceu antes dele atravessar o Jordão, ok? Então vamos para Gênesis 28, versículo 16. Nós vamos voltar 20 anos atrás, por incrível que pareça. Nós estamos falando de 4 capítulos, mas são 20 anos atrás. Então, a Bíblia diz assim no versículo 16: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó de manhã pela madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Derramou o quê? Azeite em cima dela. Então preste atenção, quando a gente volta para antes da travessia,
Esse cara não começou com cajado, ele começou com cajado e com azeite. Azeite para a gente hoje é para colocar na salada. A gente vai lá, bota na salada. Mas na época de Jacó, outra coisa que tinha valor monetário era azeite. Como é que eu sei disso? A Bíblia diz que o rei Salomão comprou as madeiras do rei Irão para construir o templo e pagou com o quê? Azeite. O azeite tinha valor monetário, então significa que quando Jacó saiu de casa, o seu pai deu a ele algo que pudesse dar chance dele dar certo na vida. Você entendeu? Ele não despediu assim, vai embora. Ele deu a chance de Jacó dar certo na vida, lhe dando o dinheiro da época. Qual era o dinheiro? Azeite. Só que esse Jacó, antes de atravessar o Jordão, tem um encontro com Deus. E num sonho, era o quê? Sonho. Irmão, a gente tem que acreditar mais nos sonhos proféticos que Deus dá para a gente. Porque ele estava só num sonho, tem uma conversa com Deus, e Deus fala, eu vou ser com você como fui com seus pais, e assim, assado. Ele levanta e ao invés de dizer assim, puxa vida, era um sonho, ele acredita que Deus esteve com ele num sonho. Porque, meu amigo, não importa como Deus se manifestou, se ele se manifestou, você está carregando a glória dele e toda a palavra dele na sua vida. E a Bíblia diz então que ele acorda e ao invés de dizer, tinha que ser um sonho, não, ele acredita naquele sonho profético, levanta uma pedra e derrama o quê? O único dinheiro que ele tinha, o azeite. Ele fica com quanto? Com nada, fica com cajado. Onde você quer chegar, pastor? Esse cara, quando foi começar a vida, ele prefere começar sem dinheiro, mas com uma oferta no altar. Ele prefere pegar o que o pai dele deu de chance na vida dele para dar certo e dizer, eu vou dar certo não é porque o meu pai me deu, é porque eu tenho um pai que vai cuidar da minha caminhada. Só alguém que confia muito no Deus que ele acredita, que é capaz de, prefiro ficar na mão de Deus, do que acreditar que eu tenho condição de mudar minha vida. Aí para você não achar que isso é uma interpretação minha, aí a gente termina lendo 31, versículo 11. Ou seja, no 28, ele começa a vida com uma oferta. No 31, 20 anos depois, quando ele já está rico, mais rico que Labão, e vai embora para voltar para a sua terra, um anjo aparece para ele de novo, em sonho. Por quê? Porque a gente olha para a história de Jacó, Jacó era muito trabalhador. A Bíblia diz que Jacó diz assim, durante o dia eu era fadigado pelo sol, durante a noite pela geada da noite. Ele trabalhava de dia e de noite, mas tem um monte de gente que trabalha de dia e de noite e não dá certo. Tem um monte de gente que tem faculdade, mestrado, doutorado e ainda está precisando de ajuda. Porque, meu irmão, não existe uma ajuda maior do que a presença de Deus na nossa vida. A bênção de Deus é imbatível. Nada na sua vida vai dar mais do que uma bênção do Todo-Poderoso. E aí ele é trabalhador, correndo atrás, parece que vem um anjo e bota os pingos no i. Porque 20 anos depois, ele é tão expert que ele se tornou mais poderoso que Labão. E o anjo vira para ele no versículo 11, 31, 11. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Agora preste atenção. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Sabe o que o anjo está aparecendo dizendo? Você é muito trabalhador, parabéns. Você realmente correu atrás, parabéns. Mas só deu certo porque eu te abençoei, porque eu aceitei aquela oferta de 20 anos atrás. Porque veja bem, o anjo não diz assim, só tive contigo. Ele está dizendo, sabe quem eu sou? O Deus que estava lá, naquele lugar que você chamou de terrível, mas acreditou em mim, derramou tudo que você tinha. Você preferiu confiar em mim do que confiar no que você ganhou. E eu fiz acontecer isso na sua vida. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, não há nada mais poderoso do que confiar em Deus. Não há nada mais poderoso do que entregar para Deus. Por quê, pastor? Deus não está à venda. Deus não precisa do nosso dinheiro não muda a vontade de Deus, mas Deus não resiste a quem acredita na sua palavra e confia totalmente nele.
E quando a gente entrega a nossa oferta, quando nós entregamos nossos dízimos, nós estamos saindo do campo das palavras para o campo da atitude. E acredite, suas atitudes têm mais poder do que as suas palavras. Suas atitudes vão revelar a verdadeira intenção do seu coração. Você pode falar muita coisa, mas é mais ou menos o que Deus falou: meu povo me louva com os lábios, mas a sua atitude, o seu coração está longe de mim. Acredite, talvez você não sabe fazer uma oração bonita. Talvez você olha a oração dos outros e fala assim: cara, eu queria ter essa sabedoria. Mas Deus está olhando, não é só para a oração, é pelo que você é capaz de fazer e mostrar o nível de confiança com Ele. Então nessa hora, nessa primeira reunião, eu acredito nisso aqui. Eu acredito que a nossa oferta não compra Deus e nem muda a vontade de Deus, mas é capaz de mudar o resultado da nossa vida, como mudou o resultado da vida dele. E debaixo dessa palavra, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos fazer a nossa entrega. Lembre-se, a nossa oferta nunca... Tem uns crentes sem noção que falam assim: não, traga uma oferta de X e Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, Ele já fez. Agora, que aquele que confia em Deus move o coração de Deus de uma forma diferente, é o que Jacó mostrou. Ele tem a vida mudada, o resultado da vida mudado no mundo físico, por causa de uma oferta que ele entrega, e é capaz de tocar o mundo do Espírito. E prepare uma oferta nessa hora. Se você acredita nisso, prepara uma oferta. Talvez você precise de uma mudança numa área da sua vida. Lembre-se, sua oferta não faz Deus mudar, mas a sua confiança faz. A sua entrega mostra onde está o teu coração. Nessa hora, enquanto os músicos vão adorar o Senhor, prepare a sua oferta. Tem a máquina de cartão, me dá uma máquina aqui também, por favor, o envelope. E nós vamos orar. Nesse momento que nós vamos entregar a nossa oferta, nós vamos orar, pedindo a Deus que toque a nossa vida, que esse ano seja um ano de resultados diferentes. Você entende isso? Eu creio nisso, irmão. Você, quando entrega a oferta para Deus, você nunca está perdendo ou ficando com menos. Você está tendo a chance de colocar na mão de Deus para que venha multiplicadamente na sua vida. Então, se você precisa de um mover também, ainda que nós não sejamos capazes de comprar Deus, diga para Deus, como olhando nesse texto, diga: Senhor, eu confio no Senhor, como Jacó confiou. Prepare uma oferta e nós vamos orar nesse sentido para entregar, antes de entregar. E nós vamos falar: Senhor, muda o resultado desse ano na minha vida. Muda o resultado desse ano na nossa casa, na nossa igreja. Em 2015, a gente foi fazer uma reforma lá na igreja, uma ampliação, e eu achava que ia gastar uns 250 mil só, e no final gastou 800. Eu tenho algumas pessoas, eu vou contar esse testemunho. E aí eu tinha fé para 250. Eu aprendi uma coisa sobre fé, irmão: se você está com fé agora, gasta, porque acaba rápido. É mais ou menos isso. Por quê? Porque aí você chega em casa, vai pensar, não sei o que, a fé vai até sumir. Meu irmão, está com fé agora, assina o contrato agora. Está com fé agora, já manda-se autorização, compra, que depois você só vai ficar desesperado orando. Mas a fé já vai ter se movido. Você entendeu isso? Eu estou te falando, irmão. Eu sou igual a você entende isso? E aí o que aconteceu? Eu fui, achei que era 250 mil, falei: eu tenho fé para isso. Se eu soubesse que era 850, eu não tinha fé para isso não. Mas Deus sabia disso, fez eu achar que era 250 e eu entrei. A gente só tinha 50 mil, sabe o que eu fiz? Peguei 10 do que já estava faltando 200 mil, peguei 10 e mandei de oferta para um outro ministério. Olha o que o pastor Silas fala aqui, né? Eu mandei de oferta para outro ministério e pedi para que eles orassem abençoando a nossa obra. Resumo da história: uma semana depois aparece um cara e traz 50 mil. Depois, mais um mês, vem outro cara e traz 100. Resultado, foi 850, e aquela oferta do início mudou o resultado do final. Eu acredito nisso. Então, prepara a sua oferta. Não estou te incentivando, eu estou te convencendo. Amigo, a palavra de Deus é sozinha, ela convence. Ou você acreditou, ou você não acreditou. Mas o que eu estou te falando é o que eu acredito. Uma oferta pode mudar o resultado final. Ainda tem gente passando na máquina? Está precisando de máquina aqui nesse canto. Está precisando de máquina ali atrás. É para a gente orar junto. Amém? Não é só a ceia que é junto. Esse momento é um momento profético que nós vamos fazer juntos. Por que vocês pararam, gente? Estava tão gostoso o som ali no final. Mas eu creio, irmão, eu podia ficar aqui a tarde toda contando testemunho, porque eu acredito nisso. Deus
É interessante, nós temos um Deus que não precisa de dinheiro. Nós temos um Deus, você para e pensa, céu, rua de ouro. Meu irmão, você acha que tem gente que ostenta na terra? Se Deus fizesse um selfie na rua dele, você imagina, o que? Rua de ouro, tanta gente morrendo de fome? Rua de ouro? Não. Se Deus tivesse a fim de ostentar, ele ia falar, não, deixa eu te mostrar a Nova Jerusalém. Ia fotografar 12 portais, 12 portões, tudo, uma pérola só. Pensa só, porque lembra? Uma pérola é o portão da Nova Jerusalém. Aí os caras iam ficar endemoniados, falando, não é possível, eu não quero ir para esse céu. Ele vai falar, então deixa eu mostrar o mar que tem aqui. Mar de cristal, sabe o que significa? Cristal líquido. Pensa, é o mar. Então, porque se for sólido não é mar, tem que ser líquido. Meu irmão, o céu não precisa de dinheiro, a conta do céu não está atrasada. Mas sabe o que Deus fez? Ama seus filhos e criou um instrumento para trazer as finanças do céu para a terra. Isso é oferta, isso é dízimo. Acabou? Aqui desse lado já usou o cartão? Beleza? Podemos orar? Você está precisando? Aí, está vendo? Ela está falando, aconteceu com eles. Levante, fique de pé, levante a sua oferta. Você vai depositar ela aqui no altar. Senhor, nessa hora nós queremos te agradecer. E queremos entregar a um Deus que não precisa. Entregar a um Deus que não tem crise. Mas um Deus que nos ama tanto, que nos deu um instrumento celestial para trazer as finanças do céu sobre a terra. Que esta unção de multiplicação, essa unção que mudou o resultado da vida de Jacó, venha sobre a nossa vida, que este ano não tem um resultado comum, mas tem um resultado celestial, porque nós estamos confiando em Ti, em o nome de Jesus, amém, amém.